bora falar do Caribe hoje. Cartagena e San Andrés, certo? Errado. Errado não. É também, mas Caribe colombiano é muito mais que isso. Nesse vídeo, a gente vai tratar de mostrar para vocês todas as opções que o Caribe colombiano oferece. Toda a costa do Caribe e vamos cidade por cidade mostrando para vocês todas as opções que vão muito além do que a maioria das agências de viagens e pacotes turísticos que você encontra por aí podem oferecer. Gente, antes de mais nada, muito importante falar sobre furacões. O litoral norte da Colômbia, que seria toda a costa do Caribe, ele tem uma particularidade. Os furacões não chegam até lá. Há mais de um século não se registra nenhuma atividade de furacão em toda a costa do Caribe colombiano. Aquele canto específico sul e ocidental do Caribe, ele não proporciona a formação de furacões. Existem tempestades tropicais, tormentas, mas que não chegam assim, é muito raro que elas se tornem furacões. Isso eu estou falando na costa do Caribe. Mais para cima, nas ilhas de San Andrés e Providência, que são bem afastados da costa, é muito raro. A frequência que aparece um furacão ali no arquipélago de San Andrés e Providência é assim, cada 10 anos em média. Para você ter uma noção, o último furacão que passou por lá foi em 2005. No ano passado, 2016, teve uma tormenta tropical que passou raspando em San Andrés, mas não chegou a se tornar um furacão. Ele se tornou um furacão só quando chegou mais para frente lá na Nicarágua. Ou seja, apesar de estar no Caribe, toda a costa colombiana, mais o território das ilhas de San Andrés e Providência, é muito difícil e muito raro a formação de furacões. Eu mesmo, por exemplo, já fui 8 vezes em 8 anos diferentes e nunca peguei nada além de uma chuva forte, tá? E muito sol, muito calor, é assim que tem que ser, tá bom? Dito isto, dado este alerta, que não é de furacão, vamos falar agora, mostrar para vocês todas as opções da costa Caribe da Colômbia. Vamos lá, iniciando pelo norte. Primeira cidade, Santa Marta, muito famosa pelo Parque Nacional Tayrona, que é uma reserva ecológica, onde se pratica muita caminhada, onde existem algumas pousadas e um hotel muito especial que é conhecido como Ecoabs. São choupanas, cabanas muito bem estruturadas, mas rústicas. Elas têm tudo que você precisa, ficam no meio do parque, no meio das árvores, no meio da selva, onde você tem uma paisagem muito legal, muito bonita. Santa Marta não é só o Parque Tayrona. Santa Marta também tem a cidade, que fica mais ou menos meia hora, 1 hora do Parque Nacional, e que tem um centro histórico também, colonial, muito bem preservado, muito bonito, que as pessoas gostam muito de passear, de fazer compras, ir em alguns museus, antes de ir para o Parque Nacional Tayrona. No Parque Tayrona, você pode passar um dia ou pode se hospedar em algumas das opções de estalagens, pousadas, hotéis. O que é muito peculiar ali na região de Santa Marta, ela fica muito próxima à Sierra Nevada de Santa Marta, que é uma montanha muito grande, um conjunto de montanhas, e que a principal montanha é a Sierra Nevada. Num dia claro, espelhado, é muito legal você estar dentro da água, ali no Mar Caribe, limpinho, bonitinho, você olha para a terra e você consegue avistar as montanhas nevadas, os picos nevados, que são as neves eternas que existem, em contraste com o sol, com a praia que você está lá. Então essa é uma particularidade, é uma paisagem muito bonita, bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Apesar que, em questão de vegetação e praias, toda essa região do Parque Nacional Tayrona, ela pode remeter
algumas regiões do litoral norte de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, têm alguma similaridade, mas elas acabam aí. E se chama Tairona justamente porque a civilização tairona, uma civilização pré-colombiana, habitava toda aquela região e lá você encontra também algumas relíquias, algumas antiguidades, algumas escavações que podem ser visitadas. Também tem essa parte, então, cultural, não só praia, montanhas, trilhas, mas também toda essa parte arqueológica do Parque Nacional Tayrona. Certo? Como chegar em Santa Marta? A partir de Bogotá, voos direto, tranquilo, ou a partir de Cartagena, a principal cidade da costa do Caribe colombiano. A partir de Cartagena você pode chegar tanto de avioneta, teco-teco, ou ir pela estrada, também você chega em Santa Marta, é questão de 3 horas e meia, ok? Descendo de Santa Marta, vamos falar agora de Barranquilla. Barranquilla é cidade de dança, de festa, de música. Se for época de carnaval, a melhor época para conhecer Barranquilla. O carnaval mais importante, mais famoso da Colômbia é o Carnaval de Barranquilla. Tem muitas festas, tem desfiles, muita rumba, como eles dizem por lá. Se bebe bastante também, mas predomina a música, a festa, a alegria. Barranquilla, cidade de Shakira. Como chegar em Barranquilla? A partir de Bogotá, aéreo, ou a partir de Cartagena, que fica ao sul, e Santa Marta um pouco mais ao norte, tem estradas que você chega em Barranquilla também. Certo? Atenção! O mar de Barranquilla não é aquele mar do Caribe que a gente está acostumado a ver nas fotos, tá? As praias não são tão boas e tão bonitas. Barranquilla é uma cidade mais para festejar, para se divertir, para beber, para ir com os amigos, para fazer farra. Cartagena de Índias, La Heroica, como dizem os colombianos. É a cidade turística mais famosa da Colômbia, muito famosa no mundo também. Vai uma grande quantidade de turistas europeus, americanos, além dos sul-americanos, que nos últimos 5, 10 anos têm aumentado bastante por lá. Cartagena se divide basicamente em duas partes. A parte moderna de Cartagena, que lembra muito um skyline assim da cidade do Panamá, se você forçar um pouco a barra, lembra um pouco de Miami. E a parte reservada aos cassinos, aos hotéis mais modernos, tem uma série de restaurantes também, agências de viagem, mas não é a parte mais interessante de Cartagena. A parte mais interessante de Cartagena, sem dúvida nenhuma, fica dentro da cidade histórica, a parte antiga da cidade. Na verdade, era uma ilha antigamente, se construíram vários acessos, várias pontes, existe um aterro que foi feito ali na praia e circundada por todas as grandes muralhas construídas pelos espanhóis na época colonial. Além da cidade histórica, que eu acho que é a melhor opção para se hospedar, inclusive, tem todo tipo de hotel dentro, tem albergues, tem hotéis de luxo, hotéis medianos, turísticos, todo tipo de opção, não só de hotel, mas de restaurantes também, fora toda a parte cultural. Tem igrejas, tem museus, tem passeios de charretes, enfim. Quando eu for fazer um vídeo falando especificamente de Cartagena, aí eu esmiuço bonitinho tudo que tem para se fazer dentro da cidade histórica. Além da cidade histórica, Forte de São Felipe de Barajas, que é a maior construção hispânica em todas as Américas, que é o forte que protegia a cidade dos ataques piratas na época colonial. Praias de Cartagena. Novamente, as praias próximas a Cartagena não são praias bonitas. Então, quando a gente vai para Cartagena, a gente vai atrás da parte histórica, da parte cultural, da parte de balada, de diversão. E se a gente quer buscar praias, o mais indicado é a gente sair um pouquinho de Cartagena. Agora a gente vai falar das Ilhas do Rosário. Ilhas do Rosário, um arquipélago de ilhas, um parque nacional protegido pelo governo, onde você pode passar não só um dia, mas você pode se hospedar nas ilhas. Nas ilhas existem todos os tipos de acomodações, desde albergues, pousadas, até resorts e hotéis de luxo, tá? Existem várias opções para todo tipo de gosto, de perfil de viajante. Nesse mesmo arquipélago de Ilhas do Rosário, existe um passeio muito interessante de ser feito, que é o aquário. É um aquário natural que eles montaram em uma das ilhas, e ali eles dividiram, cercaram o mar em vários tanques,
E você tem show de golfinhos, show de tubarões, tem tartarugas, pelicanos, tem de tudo. É um aquário bem diferente, bem divertido, bem gostoso de se visitar, principalmente se tiver um tempo bom, se tiver um tempo de sol. Outra opção de praia em Cartagena se chama Isla Barú. Fica logo em frente ao arquipélago de Ilhas do Rosário, só que você não vai de lancha para lá. A Isla Barú, na realidade, é uma península que foi construído um canal pelos escravos há muito tempo e essa península acabou se convertendo numa ilha. O acesso mais fácil para a Ilha Barú é via terrestre. Se você quiser, dá para pegar também um barco, mas em geral os barcos são atrelados a passeios de um dia inteiro, tem a parada para o almoço, a ida até o aquário que eu citei, então você fica um pouco limitado e acaba tendo que fazer o passeio com mais um monte de turistas, certo? Se você vai via terrestre, você fica um pouco mais independente e consegue aproveitar melhor, você consegue ficar onde você quiser, almoçar onde você quiser, inclusive se hospedar na Ilha Barú. São hospedagens muito rústicas, extremamente acolhedoras e com uma paisagem incrível da Playa Blanca, que é a principal praia da Isla Barú. Tudo isso, tanto o arquipélago das Ilhas do Rosário e a Isla Barú, você pode fazer saindo de Cartagena. Outra opção que, por ser um pouco mais afastada de Cartagena, tem menos turistas, é um pouco mais tranquilo e você pode acessar de barco também. Cerca de 2 horas, 2 horas e meia em lancha rápida. É o arquipélago de São Bernardo. Em São Bernardo também, que é parecido com as Ilhas do Rosário, você encontra todo tipo de acomodação, desde pousadas até resorts, all-inclusive e tudo mais, certo? Eu, sinceramente, aconselho que quando você for para Cartagena, você escolha um desses destinos próximos, 1 ou 2 ou 3, como você quiser, para aproveitar o Mar do Caribe de verdade, porque as praias de Cartagena realmente não são bonitas. Nessas opções, Arquipélago das Ilhas do Rosário, Arquipélago de São Bernardo e na Isla Barú, o mar realmente começa a ficar com cara do Caribe. Ok? Continuando, descendo, a gente falou de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, as ilhas e arquipélagos próximos a Cartagena. Vamos continuar mais para o sul. Outra opção muito pouco conhecida pelos brasileiros chama-se Capurganá. Capurganá fica muito próximo ao Panamá. Tá? É um destino muito rústico. A forma mais fácil de se chegar a Capurganá é via Medellín, pega um teco-teco aéreo, chega numa cidadezinha bem próxima a Capurganá, de lá você pega uma lancha e chega assim num paraíso muito rústico, onde o mergulho é muito valorizado, muito bonito, muito conhecido, muitos mochileiros, muito europeus. Seria algo, comparando aqui com o Brasil, como Ilha Grande, mais ou menos, que é um destino um pouco mais afastado, um pouco mais alternativo, mais distante dos principais centros de turismo, que seria Cartagena, Santa Marta e San Andrés. Esses destinos, como Cartagena, realmente têm bastante turistas, principalmente em alta temporada. Agora, saindo da costa colombiana, num voo de 2 horas a partir de Bogotá, ou a partir de Cartagena, ou mesmo através da cidade do Panamá. Se você não fizer um voo pela Avianca, fizer um voo pela Copa Airlines, você pode ir via Panamá. Vamos chegar ao arquipélago de San Andrés e Providência. San Andrés tem sido muito visitada pelos sul-americanos. Nos últimos 10 anos, em especial nos últimos 5 anos, muitos brasileiros têm descoberto San Andrés, têm visitado San Andrés, todos adoram. Só que todo esse fluxo de turistas faz com que a ilha de San Andrés fique bastante cheia. Então, em San Andrés, apesar de você ter aquele mar incrível, o famoso Mar das 7 Cores de San Andrés, e esse realmente é o maior atrativo da ilha, não vá para a ilha esperando grandes hotéis, uma enorme infraestrutura. O grande atrativo do arquipélago é o mar, é o mergulho, são as ilhotas, os caios que ficam próximos à ilha principal de San Andrés.
Então não vá para San Andrés esperando uma grande infraestrutura hoteleira e de restaurantes chiques e badalados, porque é diferente das demais ilhas do Caribe. Sobre todas as atrações de San Andrés, as dicas, o que fazer, o que não fazer, como fugir do tumulto, como aproveitar melhor todas as belezas da ilha, eu vou falar num vídeo específico de San Andrés. Os cais próximos a San Andrés são de muito fácil acesso. Existem várias lanchas, vários barcos e tem até uma cooperativa de islenhos que fazem os traslados entre a praia principal e os cais próximos a San Andrés. Só que muito pouca gente conhece o caio mais isolado, Caio Bolívar, fica 1 hora em lancha rápida a partir de San Andrés. São feitos passeios de um dia inteiro, você vai pela manhã cedo, volta no fim da tarde, fica na ilha, sozinho, seu grupo, sua lancha, você passa o dia num atol no meio do oceano, é realmente uma experiência muito particular, muito exclusiva, muito bonita. Só que, infelizmente, como ela está muito no meio do oceano, ao sul da ilha de San Andrés, os passeios ficam restritos às condições climáticas. Então, depende muito do clima, das condições de maré, não é todo dia que tem saída para o Caio Bolívar. Aconselho você chegar em San Andrés, primeira coisa que você faz, pergunta que dia está programada a saída para o Caio Bolívar, já compra, já reserva e você faz as demais programações a partir dessa compra que você fez. Ainda no arquipélago de San Andrés, temos a ilha de Providência. Nem todo mundo que vai a San Andrés conhece Providência, ou ouviu falar, ou teve tempo para se programar e conhecer essa outra ilha que é completamente diferente da ilha de San Andrés. Providência fica a meia hora de voo em Teco-Teco, que é a opção que eu acho mais indicada para você chegar em Providência. Existe também um barco que faz o trajeto de San Andrés a Providência, demora aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia, mas novamente, como a gente está no meio do oceano, as condições climáticas fazem com que, muitas vezes, devido à maré, o barco que estava programado para sair 2 ou 3 vezes por semana, se não me engano, ele pode não sair devido às restrições climáticas, certo? Então, para chegar em Providência, melhor forma, você vai de Teco-Teco. Providência, absolutamente nada que ver, nada que comparar com San Andrés. É uma ilha completamente diferente e por isso vale muito a pena você conhecer Providência. Tem muito menos gente, só existem os pescadores locais, os nativos, que tem muito pouco a ver com os colombianos, estão mais para jamaicanos do que para a cultura colombiana. Eles falam, além do espanhol e do inglês, o papiamento, como eu já falei em outro vídeo, que é a língua local de todos os nativos de San Andrés e Providência. Muitas vezes, quando você escuta eles falarem muito papiamento, é porque eles não estão afim de que você saiba o que eles estão falando, certo? Apesar disso, Providência tem um mar muito bonito, tem caios também como San Andrés, o principal caio, Caio Cangrejo, que está dentro do Parque Nacional de Providência, uma reserva da biosfera reconhecida pela ONU, pela Unesco, uma das maiores barreiras de coral do Caribe. É um lugar de uma paisagem impressionante, realmente é muito bonito você conhecer o Caio Cangrejo. Existem passeios para Providência de um dia, que você pega o Teco-Teco de manhã e volta no fim da tarde, mas eu acho um pouco desperdício você gastar a sua passagem aérea, que não é barata, esse trecho entre San Andrés e Providência, para ficar só um dia. Em Providência existem várias pousadas, existem pousadas desde as mais simples, albergues, até pousadas mais sofisticadas. Então vale muito a pena você ficar umas 2 ou 3 noites em Providência. Além do mar, além do mergulho, existem caminhadas, você pode subir no pico principal da ilha e apreciar uma paisagem incrível. Você vai estar no meio do Caribe, numa ilha muito exclusiva. Providência é um lugar muito especial. Então é isso, gente. Como vocês viram, o Caribe colombiano oferece muito mais do que só Cartagena, que é lindo, é precioso, e San Andrés, que também é igualmente lindo, tem um dos mares mais lindos de todo o Caribe, mas a Colômbia oferece muitas outras opções além desses 2 principais destinos. Santa Marta, Barranquilla, arquipélagos de São Bernardo, Ilhas dos Rosários, Capurganá, são todas opções que você pode chegar a partir de Bogotá, de Medellín ou mesmo das cidades do Panamá.
Qualquer dúvidas, perguntas, ajuda para montar o roteiro, a gente está aqui na internet, sites, Facebook, o que você quiser, o que você precisar. Se inscreve, próximos vídeos a gente vai falar de cada um desses destinos que eu falei para você, a gente vai detalhar todas as cidades, todas as opções para cada perfil de passageiro. Mais para frente, vamos falar não só da costa do Caribe, mas da costa do Pacífico, que é um dos diferenciais da Colômbia. Colômbia, Mar Pacífico e Mar Atlântico Caribe ao norte. Ok? Boa viagem para você!